Começa agora mais uma edição do Personalidade Condominial, o podcast que discute o mercado empresarial com foco na área condominial. Sempre uma análise ampla e contextualizada com a visão e a experiência de quem conhece esse dia a dia. Personalidade Condominial. Apresentação, jornalista Lenilson Silva. Olá meus amigos, um bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Estamos começando mais uma edição do Personalidade Condominial e abrimos essa edição falando de Covid-19. A vacinação no dia de hoje é destinada a pessoas com 24 anos de idade. E na quinta e na sexta-feira para pessoas com 23 anos de idade. O processo está avançando. Está havendo também uma repescagem para vacinar pessoas com 56 e 57 anos de idade, que por alguma razão não se vacinaram no período estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Bom, meus amigos, o tema do nosso último podcast foi amplo, diversificado e intenso, falando sobre o efeito do fim das Olimpíadas em nossas vidas, o voto auditável, a crise política e a crise na economia. Hoje eu apresento a abordagem da psicóloga Ana Gabriela Adriani, que traz uma análise sobre como será a vida de todos nós no pós-pandemia. Ela examina as diferentes formas que a pandemia tem nos afetado, naturalmente levando em conta os aspectos idiosincráticos. Bom, depois de nossos patrocinadores, apresento a reflexão da psicóloga Ana Gabriela. Design, tecnologia, sofisticação. Um novo conceito, um espaço fitness para o seu condomínio. Matrix, o padrão que o seu condomínio merece. Think the best. Think Matrix. Think Matrix. Com a pandemia e as coisas caminhando ainda devagar, aproveite a assessoria da VL para fazer a reforma ou a construção de sua piscina. Isso mesmo, a VL cuida de tudo para você, da reforma, construção, manutenção, e dos produtos também. Na VL é assim, tudo que você precisa num só lugar, produtos, serviços e manutenção, sempre à sua disposição. Variedades, equipamentos e produtos de limpeza você encontra na Ponto Certo, além de preço e qualidade, preço competitivo. Na hora de fazer cotação, fale com Valdson. Agora, em se tratando de assessoria empresarial e condominial, você fala com a Contadata, que acaba de disponibilizar mais uma ferramenta para os seus condomínios. O aplicativo Com21, mais facilidade, mais comodidade para os clientes Contadata. De que forma você prefere aquecer a água de sua casa ou da sua empresa? Com aquecedor solar, elétrico ou a gás? Bom, quem decide é o cliente, mas quem executa é Rubenic, desenhando a melhor solução com instalação e manutenção para a sua central de aquecimento. A visita é uma cortesia e o orçamento também. É só ligar. Se você está com dificuldade de alugar o imóvel que você deseja, a Valor Imobiliária tem a solução. Na Valor você pode alugar sem fiador, sem caução e sem burocracia. A Valor tem o Credit Prime, o mais prático sistema de locação para não deixar você na mão. Conheça tudo sobre o Credit Prime na Valor Imobiliária. É só ligar. Muay Thai, Personal Fight, treinamento funcional. Que tal um acompanhamento especializado dentro do seu condomínio com a experiência internacional do professor Ademir Silva? Junte-se a nós e seja mais um Silva. Bom, meus amigos, o momento que temos vivido não é dos melhores, Crise na economia, crise política, crise institucional, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, questões das mais variadas e naturalmente afetando cada um de nós de maneira diferente, Até porque cada pessoa interpreta o mundo de um jeito com base na sua visão e vivência. Vamos acompanhar o que a psicóloga Ana Gabriela relata sobre os efeitos da pandemia em nossas vidas.
Hoje a gente vai pensar sobre um tema que eu venho percebendo que tem sido muito recorrente, na verdade uma pergunta que vem sido muito recorrente, que diz o seguinte: como será que vai ser a vida no pós-pandemia? Será que nós vamos nos transformar em pessoas melhores? O que será que vai acontecer após a pandemia passar? Vamos pensar sobre isso? Então, ao longo de todos esses meses em que nós estamos vivendo essa situação da pandemia, a gente foi percebendo vários movimentos acontecendo, sejam movimentos na vida, na organização da rotina, da família, sejam movimentos internos, na nossa vida emocional. O que eu percebo aqui, inclusive no consultório? Que num primeiro momento, todo mundo ficou muito assustado, né? E muito assustado com duas coisas. Um é com o que vai acontecer em termos do vírus. Como é que vai ser o contágio, o que acontece se eu pegar, uma preocupação muito grande em relação aos hospitais, se o sistema de saúde daria conta ou não, e uma preocupação muito grande em relação à readaptação da rotina. Então, como é que eu vou fazer na minha casa? Como é que eu vou fazer com o meu trabalho? Como é que eu vou fazer com as crianças que pararam de ir para a escola? Como é que eu transformo a minha casa em um local de trabalho para quem iria trabalhar em casa? Será que eu vou manter o meu trabalho? Será que eu vou perder o meu trabalho? Então, uma preocupação muito grande, não só em relação ao vírus, né, que se sabia muito pouco sobre ele, sobre o contágio, como que aconteceria aqui no Brasil, como uma preocupação muito grande com a nova vida, com a readaptação a essa nova vida e a essa rotina. Num segundo momento, o que eu fui percebendo é que as pessoas começaram a se preocupar e sentir muito a questão das relações interpessoais. Então, a relação familiar ficou muitas vezes prejudicada, a relação entre casais. Então, essa questão do lidar com o diferente, do lidar com todo mundo em casa ao mesmo tempo, todo mundo numa rotina diferente, e questões que já existiam antes, seja na família, seja nos casais, ficaram potencializadas neste momento. Então, a gente vê um número grande até de casais se separando, pais com grandes dificuldades em relação aos filhos, seja a colocar limite, seja a conversar, mas muitas dessas questões já existiam anteriormente à pandemia, elas só se intensificaram nesse momento de maior convivência. E somada a essas duas preocupações, há ainda uma terceira preocupação e que eu percebo que está bastante intensa nesse momento, que é a preocupação financeira, em como é que vai ser o futuro econômico do país, em como é que vai ser em termos de trabalho, se as pessoas vão conseguir sustentar os seus trabalhos, os seus empregos, o seu salário. Então, uma grande preocupação em relação a isso. Que nesse momento, os nossos principais pilares de sustentação estão ameaçados, que são a saúde, a economia e, de uma certa forma, os relacionamentos também. O distanciamento social, que nós estávamos vivendo de uma forma mais intensa até há pouco, também provocou uma sensação grande de solidão nas pessoas. Então, vemos tantas questões acontecendo em casa, né, de relacionamento, como questões acontecendo proveniente aí de um afastamento das pessoas, um afastamento das relações. A pandemia está sendo um laboratório de emoções. Parece que ela vai mostrando quem tem mais virtudes, ao mesmo tempo que vai mostrando quem é mais individualista, quem é mais ansioso, quem é mais corajoso, quem é mais medroso, quem tem muitas preocupações com o contágio, quem tem mais medo da morte, quem se arrisca e não tem medo da morte, quem nega a doença. Então, a pandemia, ela é um laboratório emocional no sentido dela explicitar e de intensificar o modo como a gente é na vida, como a gente é nas nossas relações, como a gente sente e como a gente está no mundo. As pesquisas vêm mostrando, inclusive, que quem tem uma predisposição à compulsão e a vício, que isso também vem se intensificando. Então, a gente teve um aumento grande no número de pessoas que passaram a usar álcool e a consumir álcool em excesso e a usar drogas também de uma forma excessiva. Da mesma maneira, a gente teve um aumento no consumo de ansiolíticos e de antidepressivos. Por quê? Porque as pessoas estão mais frágeis, né? Então, quem já tinha uma predisposição à depressão e à ansiedade também
teve um aumento desse quadro e desses sintomas. Então a gente está dizendo que nós vamos precisar ter uma atenção muito grande à questão da saúde mental no pós-pandemia. Há pesquisas que mostram também que depois de um momento traumático, a sensação das pessoas de ansiedade, de depressão, elas tendem a permanecer por bastante tempo, mesmo após o evento ter terminado. Então, essa questão da saúde mental, que é uma questão de saúde pública, vai precisar ser bastante cuidada, aliás, já precisa ser bastante cuidada nesse momento, e vai precisar ser bastante cuidada daqui para diante. E outras transformações já começaram a acontecer, transformações sociais, no modo de organização social, né, já começaram a acontecer e talvez aconteçam ainda mais daqui para frente. Por exemplo, a questão da reorganização dos modos de trabalho, das profissões, então talvez a gente tenha mais home office do que a gente tinha antes, a gente está tendo a possibilidade de atendimento online, então a medicina vem exercitando isso, a psicologia também, então são todas formas que facilitam o atendimento. Imagino que as empresas vão se organizar de uma forma diferente. Tenho visto uma preocupação das empresas atualmente também em considerar a saúde mental do trabalhador, né, o modo como o trabalhador está se sentindo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem situações aí de alerta acontecendo, como essas da saúde mental, a gente vê outras transformações que podem ser muito positivas e muito importantes para a gente. E toda situação de crise que nos coloca frente a frente com a existência da morte, com a possibilidade da morte, pode não ser também uma oportunidade de reflexão sobre a vida, sobre as nossas escolhas, sobre o sentido que nós estamos atribuindo à nossa vida e dando à nossa vida. É uma oportunidade de sermos mais criativos, no sentido de olharmos para o que a gente vinha fazendo, para o modo como a gente vinha sendo, e nesse sentido, isso pode ser uma possibilidade de ressignificação e de transformação. Aí estão, meus amigos, as dicas valiosas da psicóloga Ana Gabriela Adriani. Eu fico por aqui desejando uma quarta-feira em paz para todos. Volto na sexta-feira com mais uma edição. Um grande abraço e até lá.